Eu quero deixar para vocês aqui uma reflexão, né, uma palavra, coisa aí de menos de 30 minutos, subordinado ao tema que a gente vai estar fazendo esse culto profético, destravando para avançar. Você sabe que quando nós estávamos aqui pela manhã, no momento da intercessão, a Luciana, uma das intercessoras, estava orando ali, e ela falou algo tão bonito, simples, mas bonito, né? Que o tempo de Deus não, ela falou: Senhor, nós sabemos que o teu tempo não anula a sua promessa. Eu falei: uau, isso dá um tema de palavra, né? Até comentei com a minha esposa, né? O tempo não anula a tua promessa. E eu pensei até em falar sobre isso, mas me veio isso no meu coração, destravando para avançar. E eu quero deixar um recado de Deus para você, e nós vamos fazer um ato profético depois da palavra aqui, sobre este tema, destravando para avançar. Amém? Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu quero que você receba destravando para avançar, não só como título da palavra, mas como tema do nosso culto nessa noite. É profético na tua vida. Deus vai destravar áreas que estavam travadas aí na sua vida. Josué capítulo 1, é o 6º livro da sua Bíblia, versículo 1 e 2, está escrito assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs. Papai do céu, mais uma vez nós queremos juntos invocar aqui o teu nome, neste momento que antecede a tua palavra. Nós estamos ansiosos, nós estamos sedentos em ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, mas Pai, como ministro do teu evangelho, Senhor, eu me coloco aqui diante de Ti, pedindo humildemente, usa os meus lábios, Espírito de Deus, me ajude a ser simples, objetivo. Ó Deus, me ajude a não ceder àquela inclinação carnal, terrena, humana, de querer me aparecer, de querer impressionar as pessoas. Me ajude a ser simples. E quanto aos meus irmãos e irmãs, Pai, eles não vieram aqui para ouvir uma palavra de homem, eles vieram para ouvir a Tua palavra. Usa os meus lábios, abra o entendimento espiritual deles, para que eles entendam não só a letra, mas o espírito desta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, afasta desse lugar. Nós repreendemos todo espírito imundo que vem para, de alguma maneira, atrapalhar os teus filhos de ouvir a tua palavra. Ó Deus, nós já declaramos cada mente, cada coração inteiramente cativo à tua presença, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, gente, destravando para avançar. Bom, se quiser baixar um pouquinho, filho, por gentileza, está vindo para mim aqui, acho que o retorno, né? Não sei se eu sei que a culpa não é de vocês, nós estamos aqui se preparando para fazer um tratamento acústico melhor nas paredes aqui. É que estava, aí melhorou, tá? Bom, nós estamos debaixo de uma palavra profética para o ano de 2025. Alguém lembra da palavra? É o ano do quê? O ano de avançar. Agora, essa palavra veio ao meu coração aqui pela manhã, porque já tinha aqui a foto da minha casa, da minha família. O Diego já tinha colocado a dele aqui logo pela manhã, e eu pensei, nós estamos chegando no meio do ano, né? Faltam alguns dias aí para a gente alcançar literalmente o meio do ano, e eu quero fazer uma pergunta para você com todo respeito, carinho. No que você avançou na sua vida? Qual foi a área que você avançou na sua vida? Você avançou em alguma coisa na sua vida? Porque 6 meses, ou vai fazer 6 meses, e você está debaixo de uma palavra profética. O que avançou aí na sua vida? Qual foi a área que avançou? Ou será que nada avançou? Pastor, está do mesmo jeito, como começou o ano, está até hoje. Não pode, não convém e não vai ficar assim.
porque Deus quer que nós venhamos avançar. É uma palavra profética. Quantos creem na palavra profética? Nós estamos debaixo desta palavra profética. Ministerialmente falando, irmãos, eu já quero que você saiba, você que participa dessa casa, que nós estamos avançando muito, e temos aí 6 meses que nós estamos com muitos projetos para continuar avançando, mas e você? Como estão aí as áreas da sua vida? Por exemplo, a saúde espiritual sua, a sua saúde emocional, a tua saúde física, você está avançando? Você está avançando como esposo, como esposa, na sua família? Opa, está melhor, hein, pastor? Como eu avancei, terminei o ano de um jeito, mas como eu já estou avançando, profissionalmente, financeiramente, o teu ministério, como está? Você está avançando? Hoje pela manhã, no nosso devocional diário que nós enviamos, eu enviei ali uma frase que diz assim, ó: nada muda por fora, até que algo seja destravado por dentro. Vamos repetir isto juntos? Vamos lá, ó. Nada muda por fora, até que algo seja... Isto é uma realidade. Não adianta você esperar mudanças exteriores na sua vida, em qualquer uma dessas áreas que eu citei, se não mudar a sua mente, o seu coração. Agora, esse texto que a gente leu aqui, ou que eu li, você acompanhou como base, ele nos ensina de uma maneira muito clara. Deus, Ele não quer que nós vivamos travados, paralisados. Ele não quer, Ele não tem prazer nisto. Deus, Ele é um Deus que quer que nós, os teus filhos, estejam sempre avançando. Você abre a tua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, já fala que no início, né, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito fazia o quê? Pairava, Ele se movia sobre as águas. Deus é um Deus de movimento, e Ele quer que os teus filhos se movam, avança, não fique parado. Então 6 meses, meu irmão, olha, se você ainda não avançou em nada na sua vida, eu quero profetizar, esses 6 meses que vão seguir aí, serão meses de avanço na sua vida, em todas as áreas. Você vai avançar, o que estava travado vai ser destravado pela unção do Espírito de Deus, nesta noite. E eu quero aqui, a título de reflexão, aprender aqui com Josué, ou nesse texto, algumas lições importantes para nós avançarmos, para você, talvez, que está travado, destravar. 3 lições básicas. A primeira lição para avançar: não permita que as tristezas e lutas, olha só, da vida te travem. Eu vou repetir: não permita que a tristeza e as lutas da vida, elas venham travar você. Não permita, não permita. Porque eu sei, queridos irmãos, que são muitas as lutas que a gente tem que passar, os choros, os prantos, as tristezas, mas está aqui: não permita que as tristezas e lutas da vida te travem. Nós lemos aqui no versículo 1 de Josué: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a quem o Senhor falou? Muitas pessoas se deixam travar diante da dificuldade. Muitas pessoas se deixam travar diante, às vezes, do sofrimento. Mas acredite mesmo, querido irmão, querida irmã, tempo de adversidades, tempo de sofrimentos, é um tempo propício para você avançar, para você viver algo novo na sua vida. Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo que até aqui na Bíblia, e você vê que Josué, ele já aparece desde Êxodo, Levítico, Números, sempre como servo de Moisés. Sempre que você vê o nome de Josué registrado no Pentateuco, você vê o nome dele associado como servo de Moisés, mas até aqui ele era Josué, servo de Moisés. Mas olha, eu acho isto lindo, porque eu olho para a vida de Josué e vejo que Moisés, de alguma maneira, servia como um apoio para ele.
porque Moisés era o líder supremo, e ele era um bom servo, e tudo estava na costa de Moisés. Mas agora, irmãos, eu acho muito lindo o final do versículo 1. O Senhor falou a quem? A Josué. É aqui que Deus começa a destravar a vida de Josué, dizer: Josué, parabéns, você foi um ótimo servo até agora, você serviu Moisés de uma maneira incrível, impressionante, mas agora, Josué, é com você. Era assim, falou o Senhor com Moisés, Moisés era o homem, agora Deus fala: não, agora é com você. Presta atenção, a morte de Moisés foi um momento terrível para Josué. A morte de Moisés poderia ser de fato um momento que talvez travaria ainda mais a vida de Josué, mas não foi assim. Foi nesse momento de dificuldade, foi nesse momento de sofrimento, porque eu estou conjecturando, mas talvez Josué, ele coçou a cabeça e falou: meu Deus já falou para Moisés, o meu Senhor já falou comigo de que eu que vou ter que introduzir esse povo na terra prometida. Agora ele foi, o grande Josué, ele não conseguiu. Quem sou eu, Josué? Mas, meu irmão, aqui Deus começa um novo projeto na vida de Josué. E daqui a pouco a gente vai ler, e uma das coisas que Deus fala para Josué: Josué, levanta-te agora. E eu quero ser já profético na tua vida. Talvez você entrou aqui debaixo de sofrimento, debaixo de dificuldades, mas Deus está dizendo para você: é tempo de avançar. Eu tenho um novo projeto, eu tenho um novo ciclo para a sua vida. E eu senti isso muito forte no meu espírito. Deus tem um novo ciclo para você. Deus tem uma nova estação para a sua vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que está travada, ou que estava travada, mas Deus te trouxe aqui porque é profético. Ele vai destravar essa área da sua vida. É tempo de você avançar. E eu estou repetindo: se em nada você avançou, em nenhuma área da sua vida nesses 6 meses, meu irmão, eu já profetizo uma unção de aceleração na sua vida. Você vai avançar. Você vai avançar. Há uma frase que diz assim: um novo caminho começa quando o coração decide o quê? Um novo caminho começa quando o coração decide andar, decida caminhar, decida avançar. Mesmo que você esteja vivendo talvez o mesmo contexto que Josué, um tempo de dúvidas, um tempo de incertezas, um tempo de sofrimento, decida andar. Pastor, eu estou vivendo um tempo de adversidade. Decida andar, decida caminhar, decida avançar. Um novo caminho começa quando o coração decide andar. Quantos estão dispostos aqui, decidido a caminhar, a avançar? Irmão, irmã, como eu disse para vocês, né, tanto eu, minha esposa, os demais pastores, toda a liderança, você que representa essa igreja, é muito bom tudo que Jesus fez nestes 6 meses de 2025, realmente nós estamos avançando em tudo, é incrível, em tudo, mas sabe de uma coisa? Isto não é nem o começo. Deus tem muito mais para nós, e nós precisamos andar, avançar, e nós não podemos olhar para o sofrimento, para o choro, para a dificuldade. Não, vamos avançar. Uma segunda lição para a gente avançar, olha só: não permita que as perdas do passado travem o seu presente. Eu vou repetir: não permita que as perdas do passado travem o seu presente. Porque agora sim, no versículo 2, Deus disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, amanhã, mês que vem, ano que vem, levante-se, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Geralmente, comumente, as perdas faz com que a gente trave. É humanamente normal. Quando você perde algo ou alguém, principalmente quando é uma alma preciosa que você amava tanto, que é uma perda irreparável, então o que acontece? A pessoa fica travada. E por que você acha que Deus ele chega para Josué e fala: Josué, deixa eu dizer algo para você, Moisés, meu servo, ele já morreu, agora meu filho, é com você, levanta-te agora. Eu gosto desta versão que diz, levanta-te agora, porque segundo está escrito lá em Deuteronômio 34, no versículo 8, Israel, eles já estavam há 30 dias lamentando a morte de Moisés, todo mundo lá chorando, perdemos o grande líder, Moisés, ele se foi, e Deus fala, até quando você vai ficar chorando? Até quando você vai ficar travado? Levanta-te agora. E irmão, sabe de uma coisa, minha irmã? Com todo o respeito, tem muitas pessoas dentro das igrejas assim, estão travados, lamentando aquilo que perdeu no passado. Estão travados porque perderam algo, estão travados porque decepcionaram, estão travados porque se frustraram, estão travados porque sofreram alguns traumas. E sem querer ser insensível com ninguém, por favor, eu sei que perder alguém que a gente ama é terrível, mas vida que segue. Eu aprendi na minha vida, a melhor maneira de você honrar alguém que você ama e que você perdeu, é vivendo agora por ele também, vivendo com Jesus, com uma alegria, mas você não pode ficar travado, olhando sempre para trás. Gente que perde um namorado, perde, às vezes, por mais fiel que você foi, por mais fiel irmão, irmã, que você buscou ser para o seu esposo, ele não quis Jesus, ele te abandonou. Meu irmão, vida que segue, você não pode viver a tua vida travada agora, em função de algo que ficou lá atrás, porque Deus ele sabe todas as coisas. Pastor, eu perdi o trabalho dos meus sonhos. Ei, e aí, você vai ficar travada porque você perdeu? Deus ele está falando com você de uma maneira muito clara, avança. Pastor, eu já tive dinheiro, eu já tive empresa, eu já tive comércio, eu perdi tudo, e daí? Levanta-te agora, avança, Deus tem novos começos para você. Gente, de vez em quando, com todo respeito, a gente conversa com um, com o outro. Pastor, eu já fui isso na igreja, eu já participei da igreja assim, a igreja era não sei o quê, pastor, ficou para trás, meu irmão, avança. Você vai ficar travado naquilo que ficou lá atrás, é tempo de avançar. Eu vejo Deus aqui nessa noite falando para cada um de nós, levanta-te agora. Destrava essa área da sua vida, meu filho, minha filha. Para de ficar olhando o seu passado. Agora, é incrível, porque em 1 Reis capítulo 19, capítulo 18, capítulo 19, tem aquele episódio muito lindo, onde o profeta Elias, ele desafia todos aqueles profetas de Baal, são 450, mais 400 outros ali, e ele convoca todo o povo de Deus. Você conhece a história, a glória de Deus desce, e Deus se manifesta, e Elias, com aqueles que estavam ali com ele, matam todos os profetas de Baal, mas daqui a pouco, a perversa Jezabel falou, fala para ele que assim como ele fez com esses profetas, eu vou fazer com a cabeça dele, vai morrer, eu vou matar. A Bíblia diz que ele sai e vai para o deserto. Você lê na tua casa depois o texto, não foi Deus, ele foi para o deserto, e ele pediu o quê? Alguém lembra? A morte. Ele vai lá, entra na caverna e pede a morte. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Senhor, eles mataram todos os profetas, só ficou eu, agora está aí, eles querem matar a mim também. E Deus fala para ele, eu gosto muito, porque tem gente que gosta de vitimizar, né? Tadinho, só eu. Deus fala, Elias, deixa eu dizer algo para você. Existem 7.000 joelhos que ainda não se dobraram diante de Baal. Não é só você não, tem muita gente boa ainda aí. Mas sabe de uma coisa? Eu amo quando chega no versículo 7, que o anjo de Deus fala assim, Elias,
levanta-te e come, pois muito longe te será o caminho. Meu irmão, eu vejo Deus aqui nessa noite falando para mim e para você: levanta-te, come, bebe, renova a tua força, meu filho, minha filha, porque ainda é muito longo o teu caminho. Eu tenho muito o que fazer na sua vida e através da sua vida. Se destrave. Se destrave, porque Deus ele já liberou uma unção sobre a tua vida. E com todo respeito e carinho, até quando? Até quando vai ficar lamentando algo do passado? Olha essa frase aqui, frase linda: solte o passado para que suas mãos fiquem livres para segurar o futuro. Uau! Solte o passado para que suas mãos fiquem livres para segurar o futuro. Isso não está escrito nas Escrituras, mas como eu sou um ministro de Deus, imagina o Senhor falando para você: meu filho, minha filha, solte o passado para que suas mãos fiquem livres para seguir o futuro. Porque sabe de uma coisa? Você não pode abraçar o novo de Deus enquanto estiver agarrado com o teu passado. Você precisa decidir a romper com as perdas do passado. Aquilo que estava travado foi lá atrás, passou. Deus tem algo novo. Quantos aqui creem que Deus tem algo novo para você? Destrava. Eu foi, não é mais. Comece de novo, meu querido irmão. Comece de novo. Então a segunda lição aqui para você avançar: não permita que as perdas do passado travem o seu presente. E a terceira lição aqui, simples assim: ative a sua fé. E por que ative a sua fé? Porque quando você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, as Escrituras, elas nos asseguram que você já recebeu uma medida de fé na sua vida. Você precisa agora ativar a sua fé. Aqui as Escrituras têm milhares de promessas para você. Você só precisa ativar a tua fé. Já se desprendeu do passado, agora ative a tua fé. No versículo 3 e 4 de Josué capítulo 1, está escrito assim: olha o que Deus fala para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Agora olha aqui para mim, gente. Papai do céu, Deus já havia liberado uma palavra de conquista sobre a vida de Josué. Falou: você vai fazer o meu povo herdar a terra prometida, você vai pisar os seus pés e eu vou dar a terra para você, vou dar a terra para o meu povo. Agora, o avanço de Josué estava condicionado à fé dele, porque não adianta você vir aqui e receber uma palavra de fé, receber uma unção que você vai receber profética, e falar: mas será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou viver um novo tempo? Será que eu vou avançar? Está aqui a promessa: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Josué precisava só ir, avançar, pisar. Deus falou: deixa comigo, você vai ter que lutar, como todos nós temos, mas eu vou dar a vitória para você, meu filho. É como Deus estivesse falando para você: meu filho, só saia desse lugar, só avance, se destrave, a vitória eu vou dar para você. Agora, não é uma promessa só para Josué, porque em Deuteronômio capítulo 11, versículo 24, Deus também tinha dito para todo o povo de Israel: olha só, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, não é seu pé, do vosso pé, será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será o vosso termo. Então veja bem, mas pastor, é promessa que o senhor está lendo aí, é de Deus para Josué, para o povo de Israel. Nós somos igreja, mas meu irmão, segundo o escritor aos Hebreus, diz que nós estamos firmados numa aliança maior do que a deles, e nós temos promessas maiores do que Deus tinha para eles. É o que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, olha o que Jesus disse em Marcos 9, 23. Ao que Jesus lhe respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Não é uma promessa mais poderosa? Jesus,
Alguém leva um menino endemoniado e ninguém consegue resolver os problemas dele, tirar o demônio daquela criança. Os discípulos de Jesus não conseguem, e o pai fala: Senhor, está aqui o meu filho, ninguém pode fazer nada, mas se pode. Jesus fala: como assim se pode? Tudo é possível ao que crê. Porque talvez você já ouviu muitas palavras negativas, você recebeu muitos espíritos contrários dizendo: você não vai vencer, você não vai avançar. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: filho, filha, ative a sua fé, porque tudo é possível ao que crê, e você está debaixo de uma unção profética. É tempo de avançar. Olha isto, olha essa frase: quando a fé entra em ação, o impossível, aleluia, o impossível se curva diante do poder de Deus. Quando a fé entra em ação, o impossível se curva diante do poder de Deus. Quantos creem nisso? É por isso que a palavra de Deus nos assegura, irmãos, irmãs, que depende de nós avançarmos. Porque eu vejo hoje uma igreja muito travada, e principalmente no que é mais importante, que é a vida com Deus, que é a vida espiritual. Vivemos dias de uma igreja que não ora, de uma igreja que não lê Bíblia, de uma igreja que não jejua, de uma igreja que está vivendo apática. Mas olha o que está escrito em Isaías 54, e essa palavra, embora esteja no Velho Testamento, que é Bíblia, palavra de Deus, mas faz adição à igreja, é uma palavra profética para nós. Isaías 54, versículo 2, amplia o lugar da tua, agora quem tem que ampliar? Somos nós. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas. Quem tem que estender? Somos nós. Temos que avançar. Olha só, não o impeças. Então não é com Deus, é com nós. Ele já liberou a palavra de avanço. Não impeças, alonga as tuas cordas, afirma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Gente, é tempo de avançar. Gente, é tempo de ampliar nossa visão, é tempo de ampliar a nossa fé. Destrave a sua vida nesta noite, essa área que você não consegue romper. E eu termino aqui, meu tempo está terminando. Deus te trouxe aqui com um único propósito, para dizer para você: filho, filha, é tempo de avançar. Você precisa se destravar. E eu quero ler essa última referência bíblica e mais uma frase. Olha só, Hebreus 10, 37 e 39. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Nós, igreja, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e são salvos e seguem avante. Então, meu irmão, não aceite ficar travado. É tempo de você avançar. Levante-se para uma vida de vitória em nome de Jesus. Ouse ir aonde Deus quer te levar. O passado não é lugar de referência para você, meu irmão. Olhe para frente, acredite, Deus tem algo lindo, algo novo para a sua vida. Acredite. Não aceite mais viver do jeito que você está. A sua saúde, a sua família, a sua vida profissional, a sua vida financeira, o que é mais importante, a sua vida espiritual, o seu ministério travado. Se levante nesta noite, meu irmão, pelo poder do nome de Jesus. E eu encerro as minhas palavras com essa frase, que eu enviei também para vocês nesta manhã. E quem não recebe as mensagens, queira receber, é só deixar o teu telefone e nome lá na central de conexão. Olha só, o primeiro passo para destravar sua vida é deixar Deus assumir o controle. Pois quando o Espírito Santo ele age, correntes caem, portas se abrem e vidas são destravadas.
a sua, a minha, a nossa parte é tão somente confiar. Deus te trouxe aqui porque Ele quer destravar a sua vida. Você recebe essa palavra? Você pode se colocar de pé, por favor?